Olá, eu quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus. Que coisa boa estarmos aqui e falarmos de coisas tão grandiosas, a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com você, do meu coração para o seu coração, esta passagem maravilhosa da Bíblia Sagrada, que se encontra no Santo Evangelho segundo João, o capítulo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa boa sabermos que o nosso Deus sempre está conosco, em todos os momentos. Antes da criação, a palavra já traz informações, traz profundidade de toda a criação. E neste princípio, vimos também o que? A palavra, o Verbo, se fez carne, não por obra do homem, por ação de um processo natural entre um casal, entre duas pessoas, mas sim de algo espiritual da parte de Deus. Veio Jesus ao mundo, nasceu, foi perseguido, porque existiam reis que temiam pelo seu reino e perseguiam muitas crianças, muitas famílias, para dificultar ou aniquilar totalmente o que ele considerava uma ameaça para os seus tronos. Então, entendemos que o nascimento de Jesus Cristo, ele traz um marco de um início da era do século I, onde há uma contagem depois do nascimento de Cristo, cronologicamente. Porém, muito mais que tudo isso é sabermos que a palavra ela é fiel e verdadeira e ela se cumpre. Porque profetas que falaram sobre o nascimento de Jesus Cristo foram profetizadas, foram registradas as informações. O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele também já falava sobre o nascimento de Jesus Cristo de uma maneira muito profunda e profética. Mas nós hoje somos também alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua morte em cruz, para nos dar a vida eterna. E ele é a luz do mundo, esteve no mundo, mas muitos não o conheceram. E outros duvidavam, será que é ele? Eu acho que não, talvez seja um dos profetas. Mas o próprio Jesus Cristo esteve aqui nesta terra como um homem mortal, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, mostrando ao homem o quanto ele nos ama. E venceu árduas tentações, perseguições, blasfêmias. Muitos que duvidaram do seu ministério, outros que o seguiam só por interesse. Mas e nós? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso lugar? É o lugar de adorador? É o lugar de quem renuncia às suas próprias vontades para seguir a Cristo? Qual é o nosso lugar? É o lugar daquele que acha que, aqui é meu lugar e ninguém toma. Eu quem mando, eu quem faço e que desmando. Qual é o nosso lugar? É o lugar daquele que está determinado a seguir, a caminhar na luz, que é Jesus Cristo. Porque a luz, ela revela as coisas que estão ocultas, que estão escondidas. Diferente da escuridão, diferente das trevas, porque as trevas elas ocultam todas as coisas, dificultando uma jornada, uma caminhada em um caminho que pode até alguém achar que conhece,
Mas se está tudo escuro, pode haver problemas nesta caminhada. Mas vamos pensar na luz que é Jesus Cristo. Esta luz que nos alcançou, esta luz que brilhou no Calvário, na redenção e salvando até mesmo alguém que estava do seu lado em morte de cruz. Até na sua morte, ele salvou pessoa da morte. Mas e nós? O que nós escolhemos hoje? O que nós decidimos fazer enquanto renúncia? O Senhor Jesus Cristo, ele foi oferecido em sacrifício por nós, para termos a salvação e buscarmos tudo aquilo que vem da parte dele para a nossa vida. Mas quando se trata de renúncia às coisas que são para o ser humano fazer, onde nos encontramos? Nos encontramos realmente no lugar da renúncia, no lugar da mudança, a mudança de hábito, a mudança de comportamento, mudanças às vezes na fala, na maneira de se expressar, que às vezes é uma maneira que não condiz com os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, qual é o modelo que seguimos? É o modelo Jesus Cristo? Se imitamos, a quem estamos imitando? É ao Senhor Jesus Cristo? Se dizemos que andamos na luz como Ele na luz está, andamos também em comunhão uns com os outros? Se dizemos que Cristo habita em nós, que nós somos morada do templo e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em nós. O Senhor Jesus Cristo, ele preenche a nossa vida. Mas será que há espaço mesmo? Será que não tem um outro Senhor aí no governo? Então, é muito importante quando paramos e pensamos na nossa vida espiritual, nas nossas escolhas, nas nossas decisões e quem queremos junto conosco no governo da nossa vida, nas nossas direções e decisões. Quando renunciamos a algo, por que renunciamos àquele algo? Ah, mas isso era bom para a carne, mas não era bom para o espírito. Então, que possamos viver em espírito e nos aperfeiçoarmos mais e mais, nos parecendo mais e mais com Cristo Jesus, nos identificando mais e mais com Cristo Jesus, porque os dias são difíceis, há muitos senhores, há muita imitação, há muitas coisas que parecem ser e não são, mas que a luz ela resplandeça e que possamos estar dentro da luz, caminhando na luz e cheio de luz, para termos o discernimento e que a nossa vida verdadeiramente habite sim o Senhor Jesus Cristo, habite sim o Espírito Santo e que possamos sim fazer renúncias de coisas que não agradam ao Senhor, para que assim possamos andar com Ele com segurança, para que assim tenhamos a identidade igual à identidade de Cristo. Ser parecido com Cristo, andar como Cristo, viver como Cristo. Ah, mas isso é impossível. É impossível quando não queremos. Porque a partir do momento em que queremos, nós agimos e Ele nos ajuda nesta caminhada. Por quê? Hoje temos também escolhas, até mesmo na morte de cruz, alguém fez uma escolha. E nós não estamos crucificados ali padecendo para ir para um lugar ruim, porque Cristo já pagou o preço por nós. Porém, cabe a cada um de nós seguirmos a sua palavra e andarmos na luz, para que assim possamos viver uma vida de santidade, porque se Cristo morreu por mim, também não é para eu andar de todo jeito. Como é que eu vou parecer com Cristo? Como eu vou ter a identidade de Cristo se eu estou distante dele, se eu não quero me parecer com ele, se eu não quero renunciar às coisas do mundo, às coisas do pecado, às coisas que distanciam de Cristo. Então, eu preciso também entender e fazer as minhas
escolhas.